A demonista traída olha para sua irmã com confusão e medo evidente em seu rosto, enquanto ela ouve Dawn lhe dizer como ela quase arruinou sua oportunidade e ele precisa colocá-la no lugar. Em resposta, Yun novamente confessa que está errada e jura pelo nome de sua mãe que nunca tentará isso de novo. Dawn lhe diz que ela é sua esposa, afinal, então ele confiará nela novamente. Ele então desativa a máquina de cócegas que libera Yu-Yun imediatamente. Ela ofega de exaustão enquanto sua transpiração é profusa. Dawn se vira para a demonista traída e lhe diz que este é o destino de uma demonesa desobediente. Ela lhe diz para a intimidação, pois ela nunca trairá a mãe deusa, não importa o que aconteça. Ele não deveria pensar em obter seu coração ou seu corpo. Dawn a olha tristemente enquanto lhe diz que seu corpo não é apenas dela. Ela não deveria esquecer que sua esposa Alina também tem uma parte. Então, quando eles arredondam os números, o corpo dela também é dele. Ela grita como ele pode ler tal veredito e que ele é verdadeiramente vil e desavergonhado por considerar Alina sua esposa. Ela então lhe dá um conselho: não se apegue muito a ela, pois ela está momentaneamente em um sonho. Dawn pergunta o que ela quer dizer e se ela está tentando eventualmente engolfar Alina e tomar seu corpo. A demonista traída pergunta como ela pode engolfá-la, porque elas compartilham o mesmo corpo. Ela é como uma irmã para ela. Mesmo que haja uma incompatibilidade entre elas, elas são um par inseparável e as duas desaparecerão um dia, porque isso é o que está escrito no decreto da Mãe Deusa. Esse é o motivo pelo qual ela está lhe dizendo para não se apegar a elas. Dawn lhe diz que não há maneira de ele deixar isso acontecer. Ele promete a ela que se casará com Alina e não a deixará terminar, e o mesmo vale para ela. Ele garantirá que ambas passarão por essa provação juntas. A demonista traída sua nervosamente enquanto olha para Dawn com olhos cautelosos e calculistas. A corda circunda seu peito e seu corpo, efetivamente restringindo-a de fazer qualquer movimento. Ela lhe diz que não adianta desafiar com a vontade do Senhor Mãe Deus e nem mesmo uma demonista pode fazê-lo. Então, sabendo plenamente que é um desperdício de esforço e ainda assim persistindo, significa que ele é um tolo. Enquanto isso, no escritório de Lisha, uma voz pergunta sobre os planos de Wenel para ir ao território de Fon-Yu. Ela diz que deve ser para a missão do Senhor Mãe Deus, pois como um homem pode se apaixonar por uma senhorita Andress como Fon, caso contrário? Lisha toma um gole de água enquanto lê um livro em seu sofá. Um demônio de cabelo curto está na frente dela, vestindo um terno preto e uma saia preta combinando. Ela bajula sua mestra perguntando como outra demonista pode se comparar à senhora Lisha. Isso massageia seu ego, pois ela diz que é natural, já que ela cuida de si mesma todos os dias. Ela se pergunta quando o Win retornará, pois há uma parte que ela não entende do livro que ele lhe deu. Ela olha para a quantidade de livros empilhados na mesa enquanto a luz do sol reflete em sua capa brilhante. Uma criada demônio corre em direção a Lisha, segurando um pedaço de papel e lhe dizendo que é uma carta na entrada. Ela diz para trazê-la. Lisha cuidadosamente abre o envelope enquanto comenta como não sente nenhuma magia nesta carta. Então, deve ser algo super secreto. Ela escaneia o conteúdo da mensagem enquanto suas atendentes estão na sua frente. Ela solta sua xícara de água, fazendo-a cair no chão de azulejos. Ela ofega de surpresa ao perceber que o Win é, na verdade, Dawnstar. O brilho da lua ilumina os edifícios tradicionais japoneses da cidade, efetivamente iluminando-os e conferindo-lhes um aspecto onírico. Um homem rema um barco pelo canal que flui sob a ponte. Uma voz lhes diz que este é o território da demonista Manes, uma demonesa com longos cabelos azuis usando um vestido japonês, com 2 chifres saindo de cada lado de sua cabeça. Ela se curva respeitosamente na frente de Dawn e Yu-Yun. A luz quente dos edifícios ilumina sua pele clara lindamente, enquanto ela dá as boas-vindas ao mensageiro, assim como ao Sr. Yan, e lhes diz que estava esperando sua chegada há um tempo e que está aqui sob as ordens de Lord Fon. Ela é Ana, serva e secretária da matriarca demonista, responsável por ajudá-la a gerenciar todos os tipos de assuntos diários. Dawson comenta como Lytia também tem uma serva leiteira em seu território.
Ele se pergunta se isso é uma coincidência. Yun olha nervosamente para Dawn enquanto responde que a raça das vacas leiteiras é a mesma raça que tem servido às demonistas e senhores demônios por muito tempo. Ela então lhe diz para desviar o olhar, pois todos sabem que ele é um amante de seios. A criada pensa internamente que o mensageiro reage da mesma forma que qualquer outro homem. Ela cruza os braços na frente de seus seios fartos enquanto lhes diz para segui-la. Ela então conduz o caminho em direção ao palácio, dizendo-lhes que o banquete começará amanhã e antes disso ela arranjará uma residência para ambos. Ela pergunta se é a primeira vez deles aqui. Dawn responde que é de fato a primeira vez dele. Ela lhes diz que podem passear pela noite e que eles têm alguns lugares recreativos por aqui. Dawn e Yun olham para um aglomerado de edifícios com luzes brilhantes saindo de suas janelas. Várias mulheres bonitas estão do lado de fora dos edifícios. Uma delas convida Yun para verificar seu rebanho de vacas, pois eles têm homens fortes e bonitos que ela poderia escolher à vontade. Yun recusa valentemente enquanto fica furiosamente corada. Dawn comenta como parece que os gostos de Fang Yu são diferentes de antes. Ela responde irritada que isso é esperado da demonista da matriarca. A serva leiteira diz a Dawn que eles são uma sociedade igual e harmoniosa. Dawn olha para uma mulher bonita e bem dotada usando um macacão e uma calça legging, chicoteando um pequeno goblin macho. Ele expressa a desigualdade na posição dos homens e por que eles não podem se expressar. Ela lhe diz que eles têm homens que continuam esquecendo seu lugar. Todos os três olham para vários homens segurando cartazes e protestando contra a regra injusta da matriarca Demonos. A vaca leiteira lhes diz que a multidão de pobres manifestantes diante deles é composta principalmente por nobres. E o Um diz a ela que a demonstração está minando sua autoridade, então por que ela não os afasta? Porque não há melhor maneira de deixá-los extravasar e gastar sua energia. Dawn comenta sobre como a tecnologia industrial não só igualará os papéis entre homens e mulheres, mas também fechará a distância entre homem e deus, e as demonesas e deusas mais fortes do mundo são todas mulheres. Então ele pode dizer que este mundo todo é digno da simpatia dela, né? Uma voz ressoa pela praça, falando como é vergonhoso para as mulheres. Um jovem com cabelo loiro curto, numerosos demônios femininos formam uma multidão ao redor dele. Uma delas lhe diz para acompanhá-las por um momento, outra provocando que ele não ficará sem uma salsicha em tão pouco tempo. Dawn grita para as demônias pararem de assediar o garoto. Ele intervém que se ele não estiver disposto, elas deveriam tirar as mãos dele. Uma demônia loira olha para Dawn com raiva, mas sua fúria muda para admiração ao ver a beleza deslumbrante de Dawn. Ela larga o garoto enquanto cora furiosamente e percebe que ele é adorável. Ela se vira para Dawn e lhe diz que ele tem um rosto bonito, exatamente como ela gosta. Ela se agarra ao braço de Dawn e pergunta qual é o tipo dele, e não há ninguém além dele na casa dela essa noite. Dawn diz freneticamente que já tem uma esposa. A demônia insiste que ela é muito mais cativante do que a do campo de aviação ali. Ela lhe dará um prazer especial, pois é rica em experiência de combate. Yu Yun olha para a demônia e grita com ela por chamá-la de campo de aviação. Então diz a ele que ele é seu homem. A demônia olha para Yun com desdém e pena, perguntando se ela está contando com sua pequena figura e com sua beleza medíocre, como podem ser desafiadas. Todas as 4 demônias fazem uma pose enquanto fazem seus seios amplos saltarem para fora de seus corpos e balançarem. Isso enfurece Yu Yun, que as ameaça com morte por meteoros. A atendente demônia diz às 4 garotas que devem se cuidar, pois esses dois são hóspedes honoráveis do Lord Fo, e elas não querem que elas condene por tal má conduta. Ela cruza os braços e olha para elas com desaprovação evidente no rosto. O pânico atinge as 4 demônias, que percebem que esse rapaz pode ser o novo escravo do homem dela, e elas devem sair em silêncio. Elas todas correm apressadas enquanto Dawn coça essa cabeça e agradece à atendente por sua ajuda. Yu Yun cerra os punhos com raiva enquanto solta ameaças às demônias que partem. A atendente feminina responde modestamente que é falha dela cuidar delas, pois nunca pode imaginar que haveria garotas da praga correndo por aí e assobiando. Ela ri provocadoramente enquanto cobre os lábios, dizendo a Dawn para se cuidar de agora em diante, pois nessas partes
partes, os garotos devem ser cuidadosos ao sair, caso contrário, será uma dor de cabeça para ela se alguma velha madame colocar os olhos nele para casamento. Ela aponta para uma carroça e lhes diz que devem pegar uma carona, pois está ficando tarde. A pequena carroça de madeira tem uma luz brilhando dentro dela, enquanto um homem vestindo um colete vermelho e um chapéu de palha está sentado na frente dela. Ele incita os cavalos a começarem a carroça e com isso eles estão a caminho. Dawn pergunta o que há de errado chamando Yu-Yeon de Pequena Mooney como um apelido carinhoso. Yu-Yeon lhe diz para não chamá-la de Pequena Mooney, pois não soa bem. Ela cruza as pernas enquanto olha para a janela com olhos vazios. Dawn sua nervosamente, percebendo que algo a está incomodando. A atendente pede à demônia para não deixar o bando de tolos derrubá-la, pois eles têm alguns problemas em manter a ordem nessas partes. Yu-Yeon responde que eles não são nada além de bebedores problemáticos, né, e ela não se importará com pessoas como eles. Ela remove a cortina da janela, causando uma luz brilhante a filtrar através dela e iluminar seu rosto e seios. Ela olha para fora e vê os edifícios japoneses alinhados na rua, enquanto lindas mulheres caminham para lá e para cá. Uma bota metálica pisa em uma poça d'água nos arredores do território da matriarca demônia. Uma voz chama os ateus para esperar pelo chamador e não ser tão rápido. Um jovem vestindo uma armadura, enquanto uma grande espada dourada pende de suas costas, caminha por uma trilha lamacenta com uma pequena garota de cabelo verde empunhando de um cajado brilhante o seguindo por trás. O homem tem cabelo ruivo curto e desgrenhado. Ele diz à fonte que lembra como ela precisa de alguns exercícios e, embora ela possa não ter o físico de um soldado, o condicionamento físico básico ainda é essencial. A garota de cabelo verde lhe diz para não se preocupar, pois ela ganhará algum músculo. O homem é ateu, o herói humano que impunha a espada sagrada, que tem uma obsessão anormal por demônios, e sua espada sagrada do inferno tem o poder de capturar a energia do inimigo. Ele olha por cima do ombro e diz à fonte que pode protegê-la enquanto estão constantemente em terreno perigoso. Não, ela precisa aprender a se proteger como uma verdadeira demônia. Homem, resulta que Fonte é um pequeno garoto que se parece com uma menina. Ele faz beicinho enquanto chama os ateus de valentões. O herói para em suas trilhas enquanto sinaliza para o garoto parar também. Ele pergunta inocentemente por que estão parando, mas o herói diz para ele ficar quieto, pois tem um inimigo. Luzes piscantes atravessam a floresta enquanto a lua cheia lança um brilho quente nas árvores ao redor. Uma demônia com asas de morcego negras e chifres de grafite saindo de sua cabeça emerge de trás de uma árvore. Ela usa um vestido preto sedutor que revela seus encantos excessivamente. Seu longo cabelo balança com o vento e seus olhos rosas mostram corações neles. Ela se dirige ao herói e diz que não guarda malícia e que ele deve guardar sua espada. Ateu comenta que é apenas uma súcubo baixa. Ele pergunta se ela tem algum problema. A súcubo fica na frente deles enquanto a luz da lua lança sombras em seu corpo e rosto. Ela diz que, depois de vê-los se movendo pela floresta em uma área tão selvagem, não pode deixar de sentir alguma pena e que não há necessidade de serem tão impacientes e apressados. Por que não ir para a casa dela para descansar? Ela faz uma pose fofa, enquanto coloca o dedo em seus lábios lustrosos de maneira sedutora e lhes diz que tem muitos brinquedos novos. Ateu olha para a demônia com desdém, dizendo que não há sentido, pois tem um negócio especial a conduzir. A demônia se contorce enquanto tenta resistir à atitude fria dele, mas ele diz para ela parar de reclamar, pois ela só pode culpar a si mesma quando ele se tornar impolido. Um brilho ameaçador emerge dos olhos dela, enquanto ela diz ao herói que o forçará a se render. Múltiplas súcubos emergem da folhagem e investem contra o herói, enquanto tentáculos roxos de energia envolvem seus corpos. O herói fica lá, impassível, e em uma série de golpes habilidosos, ele despedaça as demônias, fazendo chover seu sangue. O garoto de cabelo verde comenta sobre como ele é tão implacável. Um brilho vermelho irradia dos olhos dele enquanto diz ao seu escudeiro que todos os demônios merecem a morte sem exceção e que em breve
a demônia matriarca encontrará um destino como nenhum outro. Fonte fica ao lado do cadáver da demônia e comenta como o sangue demoníaco encharcando o solo é repugnante e está grudando em seus sapatos. Ele tenta andar na ponta dos pés ao redor da poça de sangue, enquanto o herói embainha sua espada. Uma figura sombria aparece na frente de Ateu. Ele diz a figura para se mostrar, pois está ciente de sua presença. Um demônio com pele vermelha e brilhante e múltiplos caninos salientes ao redor de sua boca. Ele usa um manto preto e um portal rodopiante de luz roxa gira ao redor de seu corpo. Ele é o Grão-Duque, o jovem demônio nascido do medo. O demônio anuncia como ousa ele cometer agressão no território da matriarca demônia. Ele comenta sobre a pura vontade do herói. Ateu tenta negociar com o demônio, dizendo que querem a cooperação dele. Ele sabe sobre o ressentimento de longa data que ele tem pela matriarca demônia. O demônio se inclina em direção ao herói até que seu rosto horrível esteja a centímetros do rosto bonito do herói. Seus olhos brilham com a luz vermelha enquanto diz a Ateu que a matriarca demônia é de classe mundial e o que ele possivelmente pode oferecer em troca. Ateu se volta para a Fonte e pergunta se ele tem certeza sobre a habilidade do demônio. Fonte responde enquanto procura em sua mochila que sua habilidade funciona para restringir a matriarca demônia em teoria. Ele tira orbes brilhantes de energia com diferentes símbolos brilhando neles. Estes são os núcleos do demônio da rejeição, violência, pecado e abstinência. Fonte pergunta se o demônio reconhece esses orbes que parecem doces. Isso surpreende o diabo enquanto ele olha para os orbes brilhantes em choque e grita que estes são os núcleos de outros grão-duques e como podem cair em suas mãos. Fonte diz a ele que, pelo bem de sua cooperação, devem deixar isso em uma base de necessidade de saber. E como o grão-duque está acima do senhor demônio, mas abaixo da demônia, ele pode apostar que não pode enfrentá-la. Fonte diz que é claro que os heróis são nobres além de comparação, mas devem ceder à deusa, então estão no mesmo barco. Fonte entrega os orbes brilhantes ao Grão-Duque, que os olha com admiração e pergunta se, em troca de lutar contra a demônia, eles o fortalecerão. Ele aceita os termos deles antes de engolir os orbes brilhantes de poder e gritar que isso é incrível. O manto do demônio começa a rasgar enquanto seus músculos incham e crescem. Raios roxos crepitam ao redor de seu corpo e ele diz a eles que sente um fluxo de energia interminável e agora é invencível. Ele se eleva sobre o duo heróico enquanto o sistema anuncia seu nível para atingir o nível 1000. O jovem demônio se ergue sobre Ateu e Fonte, seu corpo gigantesco, mostrando seus músculos ondulantes. Ateu sorri confiante e diz para ele não se preocupar, pois, embora ele não tenha poder para derrotar a matriarca demônia sozinho, eles podem trabalhar juntos, e com esta espada sagrada, podem matar a matriarca demônia. Ele tira sua espada dourada brilhante com um rubi vermelho brilhando no meio do punho. De volta ao palácio, a luz da lua brilha nos telhados dos edifícios. Yun exclama com raiva porque não podem ter 2 quartos separados, pois ela não está disposta a dormir com Dawn. O atendente diz para ela se acalmar, pois isso é para seu próprio bem. Segurança, porque haverá um banquete amanhã. Homens nessas partes têm vários inconvenientes, então, se algo acontecer com Dawn, será um problema. Isso faz com que Yun fique em silêncio enquanto olha para o homem bonito lendo o jornal atentamente. O atendente diz a ela que eles terão que fazer com o que tem e ela irá pegá-lo cedo pela manhã. O atendente fecha a porta, deixando Yan e Dawn sozinhos no vasto e elegante quarto. Dawn diz a ela que não é grande coisa e que não é como se ela fosse perder algo por causa desse cara para o contrato de casamento deles. Então, por que ela está tão tímida? Yun cora violentamente enquanto diz a ele em uma voz baixa que isso é como uma noite de amor. Dawn brinca, dizendo a ela para levantar a voz enquanto segura sua mão ao lado do ouvido. Yun grita em frustração que ela não tem nada a dizer e que ele deveria sair do quarto, podendo voltar assim que ela sair do banho. Uma luz roxa envolve Dawn enquanto ele flutua para fora do quarto. Yun bate a porta com força. Dawn tenta argumentar com a demonista da lua cheia,
dizendo a ela que depois de ver tudo ali o que pode ser visto, ele nunca vai espioná-la enquanto ela toma banho. Então, isso é realmente necessário? Dawn faz beicinho enquanto se pergunta qual é o problema com ela, já que seu humor tem sido instável desde que chegaram ao território de Fangio. Pode ser que ela esteja procurando informar outra demonista sobre seu paradeiro e esteja com a consciência pesada por isso. Dois belos demônios se aproximam de Dawn, que está sentado no chão lendo um jornal. Ela pergunta no que ele está pensando na porta e por que não se junta com elas para se divertir. Ele pode fazer companhia e entretê-las também. E abre a porta furiosamente enquanto sua toalha rosa está enrolada em seu corpo. Ela então agarra o jagola de Dawn e o arrasta para dentro do quarto. Os demônios comentam como é uma pena que ele tenha uma dona. Yu suspira com frustração e exaustão e Dawn pergunta qual é o pânico e por que ela está agindo tão estranha hoje. Isso faz com que a demonista da lua cheia core excessivamente enquanto se encontra sem palavras. Ela tenta desviar da pergunta, dizendo a ele para não espiar enquanto ela toma banho. Ela então entra no banheiro e se pergunta o que está a incomodando e por que ele estava querendo brigar com aquela mulher sem pensar nas coisas. Ela se lembra da demônia loira que estava disputando a atenção de Dawn. Água quente sai do chuveiro, enchendo o banheiro com uma névoa espessa e reconfortante. Ela se pergunta por que deve se meter nos assuntos de Wen e por que deve se impor e defendê-lo. Ela segura sua cabeça enquanto está em frente ao chuveiro com a água quente escorrendo pelo seu corpo e encharcando completamente seu cabelo prateado. Dawn chama do outro lado da porta de vidro, perguntando se ela pode ouvi-lo. Yun grita em pânico o que ele quer fazer, mas Dawn diz a ela para parar, pois ele não quer espiar, ele só quer ter uma palavrinha com ela. Ele se pergunta como explicar, mas ele sabe que a frustra continuamente, especialmente depois de enganá-la para casar com ele. E embora isso seja ruim, não é sempre que ele pode conhecer uma garota como ela, com os mesmos interesses que ele. E, honestamente, ela o cativa. Essas palavras fazem Yun corar excessivamente enquanto ela pergunta se ele está zombando dela, Mas Dawn olha para a porta de vidro com olhos grandes e tristes, dizendo a ela que não está brincando. Isso é o que seu coração deseja, e depois de se apaixonar por ela, eles deveriam transformar esse casamento em algo real. Yun suspira e pergunta a Dawn se ele disse as mesmas coisas para a deusa naquela época, e que ele pertence à facção das deusas, então não há como ela aceitá-lo, E além disso, as deusas são incompatíveis com as demonistas segundo a regra de sua mãe, então ela não pode aceitá-lo. Ela fecha os olhos enquanto a tristeza toma conta de todo o seu corpo. Dawn diz a ela com determinação evidente em sua voz que ele definitivamente encontrará uma maneira de permitir que deusas e demonistas coexistam, e ela só precisa confiar nele. Yeon pede um tempo para pensar, já que não há como ela responder a ele agora. Dawn sorri enquanto diz a ela que não há pressa e que ela pode levar todo o tempo que precisar. Cedo na manhã seguinte, os primeiros raios de sol caem no telhado do prédio tradicional japonês do palácio. Uma voz chama todos para começarem a se mover. A matriarca demonista acena com as mãos enquanto várias demônias correm carregando pratos e carrinhos, apressando-se de um lado para o outro. A demonista pergunta como está a comida na cozinha imperial, já que o mensageiro de Deus estará aqui a qualquer momento. Para o bem deles mesmos, eles não devem demorar mais de 2 horas para deixar este lugar em condições apresentáveis. Uma demônia de cor lilá pergunta a Lord Fong se ela está livre para dar audiência ao demônio de Yang. A matriarca demonista pergunta se ela não pode ver o quão ocupada ela está e que ela não tem tempo para tal reunião, O grão-duque emerge do corredor enquanto um demônio de pele roxa o segue com um baú de tesouro atrás dele. O demônio veste um manto preto cobrindo todo o seu corpo, enquanto uma bengala apoia seu peso. Ele diz a demonista para não estar tão ansiosa para expulsá-lo, pois ele tem um presente para ela. Ele diz ao outro demônio para carregar o baú em direção à demonista. Eles abrem a tampa e dentro está espuma com cordas cobrindo sua boca e mãos. O demônio diz que sabe o quanto ela ama homens escravos, então, depois de se esforçar para capturá-lo do herói humano,
festa, ele quer apresentar esse garoto como um presente. A matriarca demônio fecha seu leque enquanto olha para o garoto com desaprovação evidente em seu rosto. Ela diz que não tem olhos para outro homem além do mensageiro e, além disso, ela conhece seu ódio por ela todo esse tempo. Então, como ele está trazendo presentes? O demônio agora está sem palavras. Ele se pergunta internamente sobre seu plano original de realizar um ataque furtivo enquanto ela admira o presente. Ele se pergunta: quem diabos é o mensageiro de Mãe Deus? A demônio ativa um campo gravitacional opressivo e esmagador, enquanto pergunta exatamente o que ele quer e como ele pode estar diante dela e tagarelar. Ela ativa sua habilidade de campo de força sobrecarregado, que pode esmagar todos os FPS mais fracos que ela. O demônio colapsa no chão e Lord Fone olha para ele com olhos brilhando em púrpura, dizendo-lhe para não esquecer seu lugar e falar o que o traz aqui. O demônio Yan ri histericamente enquanto grita como a matriarca demônio tem tanta força e parece deliciosamente sangrenta, e isso o teria matado se não fosse por seu aprimoramento. Com isso, seu manto começa a rasgar enquanto seus músculos protuberantes continuam a crescer em tamanho. Ele diz a ela que, depois de desprezar o homem demoníaco e vê-lo como um tolo, ele não será mais o mesmo. Ele deve esmagá-la e devorá-la para evoluir ainda mais. O jovem demônio se ergue sobre a demônio com seus olhos brilhando com um brilho vermelho sangrento. Ele dispara um feixe de alta concentração de energia pura vermelha na demônio, dizendo-lhe para calar a boca, mas a demônio abre seu leque enquanto pétalas brilhantes aparecem ao redor dele. Ela diz a ele que é por isso que odeia homens, devido a tal arrogância. Ela acena com a mão enquanto uma aura púrpura brilhante envolve seu corpo inteiro e ela consegue desviar o feixe de raio usando seu leque, fazendo-o colidir com o teto acima. Ela olha para um arranhão em sua mão, com sangue manchando suas luvas pretas. Ela furiosamente percebe que ele pode feri-la. Sua aura púrpura começa a fluir para longe de seu corpo, enquanto o demônio a suga pela boca e narinas. A matriarca demônio diz a ele que, ao absorver seu poder, ele é uma besta repugnante. O demônio, bufando com contentamento, diz a ela para continuar assim, pois isso o tornará ainda mais poderoso, e agora ele está entrando no mesmo reino que ela. Ele ri alegremente enquanto revela seus dentes afiados que brilham com uma luz púrpura emanando de sua poderosa aura. A demônio sorri enquanto diz a ele para não se orgulhar, pois eles não estão no mesmo reino nem no mesmo nível. Uma luz púrpura brilhante envolve seu corpo e eletricidade preta crepita ao redor de seu rosto. Seus olhos brilham com um símbolo púrpura brilhante, enquanto ela diz a ele que ele está no nível 1000 e ela está no nível 1999 e eles nunca poderão ser iguais. Um redemoinho de luz púrpura gira ao redor da demônio, enquanto seus chifres começam a protrair de sua cabeça e seus músculos começam a inchar. Suas roupas começam a se transformar em um conjunto de armadura, enquanto a luz se dissipa. Lord Fong está lá, vestindo um conjunto de armadura preta e púrpura, enquanto segura um tridente dourado e um cetro. Ela estende a mão e a luz púrpura começa a se concentrar em um único ponto acima de sua palma. Ela diz ao demônio que é hora de pagar. Ela ativa sua habilidade que faz o poder dos homens despencar enquanto a força das mulheres dispara. Múltiplos golpes atingem o corpo do demônio, causando uma fonte de sangue a jorrar de sua boca e narinas e seus olhos a saltarem de suas órbitas. Ele arqueja por ar, enquanto se pergunta como seu poder puro não é páreo para ela. A demônio o insulta e diz a ele que, enquanto ele for homem, é seu destino sucumbir diante dela. Mas uma lâmina prateada brilhante se projeta do abdômen da demônio, enquanto uma fonte de sangue brota da ferida. Seus olhos se arregalam de choque ao perceber que um homem ruivo a está apunhalando por trás. Ele diz a ela que, depois de baixar a guarda, ela é tão vulnerável quanto qualquer outra pessoa. A demônio se pergunta como ele pode penetrar sua armadura e que item tem tal poder além das armas das deusas do nível de criação. O herói retira sua lâmina enquanto o rastro de sangue flui de sua borda. A demônio agarra sua ferida enquanto inúmeras chicotadas caem em seu corpo. O herói a olha com determinação em seus olhos. Ele diz a ela que tentará minimizar seu sofrimento antes de desferir uma série de golpes. O demônio Yan se lança no
no ar e diz-lhe para deixá-lo dar o golpe final, disparando um raio de energia vermelha na demônio. Ele proclama que não resta uma gota daquele lixo. O herói pergunta se ele está tentando derrubá-los junto com a demônio com sua explosão, e devido às falhas do ataque, ele nem consegue terminar ele mesmo. Então, como pode ter um impacto em uma demônio? O ateísta se senta no ombro do demônio enquanto aponta sua lâmina para seu pescoço. Fawn se senta no outro ombro e diz ao demônio que talvez a fusão esteja soltando alguns parafusos, pois a demônio não está mais aqui depois de usar a mudança espacial para fugir. O demônio pergunta por que eles não estão perseguindo-a, né? O ateísta responde que nem mesmo uma demônio pode se curar da espada sagrada do inferno e ela não pode ir longe com seus ferimentos. Chove fortemente fora do palácio enquanto nuvens negras cobrem o céu. Lord Fong manca pelo corredor enquanto sangue mancha o tapete e cobre seu majestoso cabelo rosa. Ela gagueja falando de consigo mesma sobre como não pode acreditar em seu destino. Ela se pergunta em que sala está o mensageiro de Lorde. Seus olhos começam a desvanecer e ela se pergunta se seu corpo está chegando ao limite. Ela desaba no chão, mas, para sua surpresa, Dawn impede sua queda e a segura em seus braços. Ela o olha com olhos roxos desesperados, fazendo Dawn suar. Nervosamente, inúmeros frascos contendo líquidos coloridos estão espalhados pelo chão ladrilhado. Yun tenta apoiar o demônio ferido, que segura seu abdômen, tentando parar o fluxo de sangue, enquanto Dong revira seus frascos de poções. Yuan pergunta o que está acontecendo com essa ferida e por que sua magia de cura não está funcionando. Dong diz a ela que a arma em questão deve ser de nível de deusa, ou até mais alto, então curas gerais não serão de utilidade, né? Ele segura um frasco de líquido verde cintilante e diz a eles que é isso. Ele agradece a Deus por se lembrar de trazer uma pilha de poções de lágrima de Deus junto com ele. Ele segura a poção e se move em direção a Fong, dizendo a Yuun para deixar o tratamento dela em suas mãos. Yuun diz a ele que está contando com Dong, e Yuun olha para o frasco de líquido verde fumegante e pergunta se há algo errado com a poção, pois essa cor é estranha. Lord Fong olha para a poção de forma confusa, mas Dong tenta acalmá-los, dizendo ao Demonos que isso é uma droga de tratamento e não há tempo para explicar. Ela deve apenas deitar de costas e beber o líquido. Dong empurra o líquido em sua boca, forçando-a a beber. Ele diz para ela não se mexer tanto, pois devido às suas intensas feridas, ela deve estar com muita dor, mas isso não será o caso depois de beber essa poção. Ele força o líquido verde rodopiante na boca do Demonos, enquanto lhe diz para não brincar e não desperdiçar nenhum de seus medicamentos. Yu-Yun treme enquanto pensa sobre essa cena, parecendo um pouco familiar. Dong diz ao Demonos que metade da poção foi desperdiçada. Uma luz verde curativa inculca o Demonos enquanto suas feridas começam a cicatrizar e os arranhões em seu corpo começam a desaparecer e se reparar. Ele diz a ela que agora ela deve estar bem, ela deve apenas evitar lutar por enquanto. Um grande rosto demoníaco aparece do outro lado da janela, com dois olhos demoníacos brilhando com um brilho vermelho e uma fileira de dentes afiados cintilando de maneira ameaçadora. Isso enche Dong e os outros de pavor. E uma grande mão irrompe pela parede com tentáculos de luz roxa atrás dela. Ela começa a se mover em direção a Dong, enquanto Yun chuta a mão no último instante, salvando Dong de uma morte iminente. O demônio estende a mão e faz uma careta de dor, enquanto olha para sua mão, dobrando de maneira não natural. Uma aura roxa ameaçadora envolve o demônio de lua cheia, enquanto ela assume sua postura de batalha e seus olhos começam a brilhar vermelhos. Ele percebe que essa é a demônio de lua cheia e se pergunta por que ela está aqui. Yun chama o demônio de bastardo por ferir Fang Yanxu. Ela se lança no ar e dá um poderoso soco no rosto do monstro, perguntando quem diabos ele é. O demônio é jogado para longe do Demonus, enquanto uma grossa fonte de sangue jorra de sua boca. Ele se pergunta como o Demonus é tão forte, né? Um CL prateado aparece na mão de Yuan, né, com flashes de energia roxa saindo da lâmina curva. Ela grita para o demônio
e diz que ele terá que pagar 10 vezes pelo que fez. Seus olhos começam a brilhar com uma luz vermelha furiosa e numerosos círculos mágicos cercam o monstro gigantesco, banhando seu corpo em um brilho arroxeado. Ela ativa a magia de transmissão. O demônio ri diabolicamente enquanto diz ao Demonos que, embora ele não possa vencê-la, isso não será o caso na próxima vez, e depois de engolir mais núcleos, ele será ainda mais poderoso. Ele então desaparece no ar enquanto Yan passa pelos restos sombrios de seu corpo. Ela flutua no ar e olha para os prédios brilhando à luz do sol e comenta sobre como o demônio é um pequeno homem desprezível e como foi descuidada por deixá-lo escapar. Fanta cria um círculo mágico e o herói diz a ele para se apressar. Fanta diz que não há necessidade de se apressar, pois eles têm sorte de serem capazes de recuperá-lo do demônio de lua cheia. O demônio Fang aparece no topo do símbolo mágico. Fang comenta como parece que ele é incapaz de lidar com a matriarca Demonos. O demônio grita para eles calarem a boca e lhe darem mais núcleos, pois ele tem que se vingar. Aessus diz a ele que esse é o máximo que ele espera de um demônio assim, e ele não pode antecipar, a aparição do Demonos de lua cheia para complicar as coisas. Ele se vira e diz a Fanta para continuar fortalecendo-o e preparar o círculo de transmissão. Fanta diz que o fará, mas uma voz chama a Kisha dizendo que ele finalmente está aqui. Um brilho azul brilhante atravessa o céu e pousa na frente dele. Quando a poeira se dissipa, Dawn está lá na frente do herói, enquanto uma armadura prateada e vermelha envolve seu corpo. Ele pede a ele para não sair com tanta pressa, pois ainda há assuntos não resolvidos entre eles. O herói comenta que ele deve ser Dawnstar devido à tecnologia mágica. Fanta diz ao herói que, embora um bloqueador de magia esteja em vigor, ele ainda pode rastrear a transmissão. Dawnstar é o fundador da tecnologia mágica, então é preferível não lutar com ele. Ateus diz a Fanta que ele é o traidor que enganou a deusa para se juntar à facção Demonos e deve ser morto. Dawn pega um galho de uma árvore próxima e pergunta se ele está confiante em sua habilidade com a espada e talvez eles possam ter alguma experiência um com o outro. Ele ativa seu poder de miragem, fazendo o galho se transformar em uma espada dourada brilhante. Ele desafia o herói e diz que, como um júnior, ele deve deixá-lo ir primeiro. Ateus desembainha sua lâmina enquanto olha para Dawn com desprezo e fúria nos olhos. Ele sarcasticamente diz que isso é muito atencioso para um sênior. Ele então avança em direção a Dawn e balança sua lâmina em um arco dourado, mas Dawn aparentemente defende o golpe, apontando que ele está indo direto para o vital. O choque das lâminas causa faíscas a voar entre os dois guerreiros. Dawn comenta que sua velocidade é decente, mas seu poder é insuficiente. Ateus UNS sua lâmina sagrada e a segura na outra mão. Ele a balança em Dawn, que se afasta para evitar o golpe. Ateus pergunta se ele está zombando dele. Dawn responde que usar a espada sagrada não fará diferença e a menos que ele seja forte o suficiente, ele não deveria carregar essas espadas. Ele bate no herói, lançando-o a vários pés de distância e fazendo-o cair de costas. Ambas as suas espadas se cravam no chão ao lado dele. Um ateu segura sua bochecha enquanto olha para Dawn sem entender.